A cannabis vem sendo vista cada vez mais como uma aliada para a saúde mental. Mas, conforme a percepção de risco diminui e o uso aumenta, o que será que a ciência realmente tem a dizer sobre isso? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa revisão científica bem completa para entender o cenário complexo que existe por trás da crença popular. E para começar, um dado que já impressiona logo de cara, direto da revisão. Para adolescentes que usam cannabis com frequência, o risco de desenvolver transtornos psicóticos pode aumentar em até 11 vezes. É um número que força a gente a prestar atenção, né? Isso nos leva à questão central dessa análise. Se os perigos podem ser tão significativos, o que impulsiona essa tendência toda de automedicação? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Ok, vamos lá. A gente está vivendo um momento bem particular. O uso e a potência da cannabis cresceram assim de forma drástica, enquanto a percepção do público sobre o risco só diminuiu. Isso acaba criando um cenário bastante complexo e, muitas vezes, cheio de contradições. Aqui está o ponto principal, colocado lado a lado. De um lado, a percepção geral é de que a cannabis é uma ferramenta ótima para lidar com ansiedade, estresse pós-traumático, depressão, mas do outro lado, a realidade científica, segundo essa revisão, mostra que a base de evidências para esses benefícios é, na verdade, bem fraca. E pior, as provas de efeitos negativos não param de crescer. Mas para a gente entender de verdade por que existe essa distância entre a percepção e a realidade, a gente precisa dar uma olhadinha rápida na ciência. Afinal, como a cannabis interage com o nosso cérebro? Na cannabis existem dois componentes principais, o THC e o CBD. O THC é o responsável pelo efeito psicoativo, o barato, e é o foco da maioria das preocupações sobre riscos. Já o CBD, por outro lado, não é psicoativo e tem sido estudado por seus possíveis efeitos contra a ansiedade. Ou seja, são bem diferentes um do outro. Agora, o mais interessante aqui é entender como isso funciona. O nosso corpo tem um sistema próprio, o sistema endocannabinoide, que age de forma super precisa, bem localizada para manter tudo em equilíbrio. O THC que vem de fora não funciona assim. Ele chega e basicamente inunda o cérebro, ativando esses receptores sem critério nenhum e por muito tempo. Olhando essa imagem, fica mais claro o porquê dos efeitos serem tão abrangentes e intoxicantes. Certo. Agora vamos para o coração da nossa análise, a percepção contra evidência para condições de saúde mental. Vamos ver como essa história se desenrola em cada caso. Começando pelo transtorno de estresse pós-traumático, o TPT. Muita gente usa cannabis para lidar com sintomas como hipervigilância, problemas para dormir. No entanto, a evidência clínica, mesmo que seja de baixa certeza, aponta para uma direção bem clara. Nos estudos, a cannabis não reduziu a gravidade dos sintomas de TPT. E ansiedade? Bom, é um dos motivos mais comuns para o uso. Só que aqui a coisa fica mais complexa. O THC pode tanto reduzir quanto aumentar a ansiedade, e isso depende totalmente da dose. O CBD parece promissor para reduzir a ansiedade aguda, mas os efeitos a longo prazo do uso de cannabis com muito THC ainda são uma grande interrogação. E este slide aqui captura essa dualidade perfeitamente. Um estudo mostrou que 7,5 miligramas de THC diminuíram a ansiedade, mas bastou aumentar a dose para 12,5 miligramas para ter o efeito contrário, ansiedade induzida. Ou seja, a dose aqui é o ponto-chave de tudo. Seguindo para a depressão. A crença popular é de que a cannabis ajuda. A realidade científica, uma carência impressionante de estudos. E as poucas pesquisas que existem não encontraram nenhuma associação entre o uso da cannabis e a melhora dos sintomas depressivos. Já para o transtorno bipolar, a evidência é bem preocupante. Longe de ser um benefício para controlar o humor, a revisão descobriu que o uso de cannabis está associado a uma piora da mania, taxas mais altas de psicose e uma chance menor de recuperação. E aí chegamos na psicose, um dos riscos mais sérios. Enquanto muita gente enxerga a cannabis como segura, a evidência é bem clara. O THC pode sim induzir psicose temporária. E o mais alarmante, o uso pesado, principalmente por jovens, está ligado a um risco bem maior de desenvolver transtornos psicóticos crônicos. Mas além dessas condições específicas, existe um risco maior, mais amplo, que precisa ser discutido: o desenvolvimento de um transtorno pelo próprio uso da substância. Esse gráfico aqui é bastante revelador. Perto de 30%, ou seja, quase um terço das pessoas que usaram cannabis no último ano, desenvolvem o que a gente conhece clinicamente como transtorno por uso de cannabis. É uma prevalência bem alta.
E não é um problema pequeno, não. A revisão aponta que metade das pessoas com esse transtorno tem uma forma de moderada a grave, o que se traduz em consequências reais e bem negativas na vida social, profissional e pessoal. Com base em todas essas evidências, a revisão é muito clara. Existem grupos específicos que correm um risco particularmente alto e que, por isso, deveriam evitar a cannabis. Isso inclui adolescentes, jovens adultos, pessoas com transtorno bipolar ou psicótico, gestantes e qualquer um com histórico de abuso de substâncias. Para esses grupos, os perigos são muito maiores do que qualquer benefício que se possa imaginar. Então, depois de juntar todas essas peças do quebra-cabeça, qual é a conclusão final dessa revisão científica tão grande? O ponto final está aqui, nas palavras exatas da publicação. A base de evidências atual não é suficiente para apoiar o uso de cannabis para o tratamento de condições de saúde mental e demonstra riscos substanciais de efeitos adversos. É uma afirmação bem direta, bem forte, baseada nos dados disponíveis hoje. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante. Num mundo em que a cannabis está mais forte e mais disponível do que nunca, e onde as histórias pessoais muitas vezes parecem ir contra os dados, como é que se navega nessa complexidade? A questão que fica é, como equilibrar aquilo que se sente com aquilo que a ciência hoje consegue demonstrar?